Gente, um perigo nas rodovias são os animais. Os motoristas devem ficar bem atentos. Para falar sobre isso, vamos conversar com o repórter Alex Silvestre, que está lá na PRF. Bom dia novamente, Alex. Isso, Bruno, bom dia mais uma vez. Inclusive, o dono do animal, ele pode sim ser penalizado. A gente vai conversar a respeito desse assunto agora com a superintendente aqui da Polícia Rodoviária Federal, Keila Mello, que vai explicar para a gente qual o procedimento, Keila, bom dia para você, que o motorista deve tomar ao encontrar um animal em uma rodovia. É importante que o motorista entre em contato imediatamente com a Polícia Rodoviária Federal através do telefone de emergência 191, informando o local onde a pessoa está, dando um ponto de referência para que a gente possa fazer a captura desse animal, o recolhimento do animal e assim evitar um acidente grave, já que esses animais soltos na via muitas vezes são responsáveis diretamente pela causa de alguns acidentes muito graves que nós temos registrados aqui no nosso estado. Coloca em risco aí a vida do motorista, dos pedestres e também do próprio animal. O que acontece com o dono do animal que deixa esse bichinho solto ali em uma das BRs aqui da Paraíba? Existe uma contravenção penal típica para esse tipo de crime, que é deixar animais soltos, colocando em risco a vida de outras pessoas. Entretanto, apesar de existir a tipificação penal, é um crime muito difícil de você conseguir identificar, já que muitos desses animais não possuem proprietário formal, né? Aquela pessoa que de fato é responsável pela guarda daquele animal. Então, no nosso estado é muito comum a presença de jumentos soltos às margens da rodovia, principalmente no sertão do estado. Isso nos preocupa muito e a gente tem firmado parceria com algumas prefeituras em busca de conseguir fazer a captura e o devido encaminhamento para currais de prefeituras credenciadas para evitar que esses animais fiquem soltos. Entretanto, em se identificando o proprietário, ele será punido com o rigor da lei, que existe inclusive a previsão de prisão para esses tipos de casos. Keila, muito obrigado. É isso aí, Bruno. É torcer, né, pelo bom senso de cada um aí que tem o seu animalzinho para deixar ele mantido, né, dentro de casa, de um cercadozinho, para não causar acidentes. Bruno. Alex, e quando estávamos indo para Campina Grande, no encerramento do São João, inclusive você estava dirigindo o carro, a gente flagrou um acidente lá em Café do Vento, aqui na Paraíba, justamente envolvendo então uma vaca. Nesse caso, o trecho era escuro, os motoristas em alta velocidade, quase ocasionava então outro acidente. Eu queria saber como os motoristas podem então alertar a presença do animal na pista. Isso, Bruno. Esse caso aconteceu no último dia, na verdade, do São João de Campina, né? Ou seja, a estrada estava bastante movimentada, era um trecho escuro, a vaca já tinha sido atingida por um outro carro, e logo em seguida os carros que estavam vindo atrás precisaram sim reduzir a velocidade. Eu vou perguntar aqui a Keila o procedimento que deve ser tomado, Keila. No caso, houve um acidente, o animal já foi atingido por um carro, o que deve se fazer? Reduzir a velocidade, sinalizar aquele local, qual o procedimento correto? É importante que, se estando envolvido nesse acidente, que sinalize o local, principalmente porque é o tipo de acidente que geralmente acontece à noite em locais de baixa luminosidade, e o que coloca em risco a que ocorra outros acidentes em virtude de um primeiro acidente já surgido. Então, que sinalize esse local, que entre em contato com a PRF e tente fazer uma sinalização com uma certa distância do fato do animal atropelado em si, para que os motoristas que estejam vindo consigam ter um tempo de resposta suficiente para conseguirem se desvencilhar, saírem daquele animal. Então, é um acidente extremamente perigoso. O atropelamento de animal em locais escuros, ele pode sim ocasionar outros vários acidentes. Nós temos registros nesse sentido aqui no estado da Paraíba. Então, entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal e sinalizar o local, você já estará assim evitando novos acidentes. Lembrando que a gente está falando aí de um acidente que aconteceu em uma curva, né, na BR, e também um local muito escuro e que se trata de uma vaca, um animal de grande porte. Bruno, é preciso tomar cuidado sim na hora de pegar a estrada, viu? Eu volto com você. Realmente, Alex, muito obrigado. Inclusive, dê os parabéns àquele e toda a equipe da PRF, porque essa semana foi comemorado o Dia do Policial Rodoviário Federal.